Sejam muito bem-vindos ao MedFrom Podcast. Eu sou a Marília. E eu sou o João e hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial. Ele é psicólogo e agora ele é mediciner. Gente, ele é um divo lindo, embaixador da Sul-Americana. E ele tem um nome no Instagram que eu adoro. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Caio Sempre Levanto. Boa noite, gente. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu gosto muito de falar, vocês vão perceber, mas é muito bom estar aqui, é muito bom poder contar um pouquinho da minha história e eu tô disposto pra gente falar sobre o que tiver que ser falado. Legal, Caio. A gente convidou você porque a gente gosta muito do seu conteúdo. Eu amo assistir seus stories, eu gosto do jeito que você faz os aesthetic. E primeiro eu queria que você se apresentasse brevemente. Quem é o Caio, pra quem não conhece, né? E também se quiser falar um pouco sobre esse nome, Caio Sempre Levanto, que eu acho o máximo. Gente, eu até falei que meu nome ia ser Marília Sempre Levanto, porque eu achei muito legal. Eu acho que falar sobre esse nome, né, que pode parecer pelo menos um simples arroba de Instagram, não tem como não associar com a minha história, né? Esse nome surgiu, esse user surgiu num momento justamente que eu estava recalculando a rota da minha vida, né? Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso, sobre propósito, sobre encontros, sobre planos de vida. E o termo Caio Sempre Levanto surgiu exatamente no momento que eu estava reprogramando a minha vida para trocar de carreira e enfrentar a medicina. Então, foi num momento muito engraçado, por mais que descontraído, mas carrega muito significado, né? De que eu vou cair quantas vezes for necessário. Mas, gata, uma hora eu vou levantar. Então, surgiu disso e eu acho, assim, o máximo, porque eu realmente me encontrei com esse nome. É quase que um alter ego, assim. Amo quando as pessoas se referem a mim com isso. E justamente o quanto isso tem alcançado mesmo uma identidade. E as pessoas me encontram, às vezes, na rua e falam, ou me respondem os meus stories me chamando dessa maneira. E, assim, pra mim é o máximo. Eu amo mesmo. Então, é mais ou menos daí, né? E isso também está muito relacionado com o Caio, de 27 anos, marido, esposo, psicólogo, pai de pet. Então, é um resumo aí que une tudo isso, que tem muitas quedas, mas também tem sempre muitos voos. Muito legal. Eu vejo que você chama os seus seguidores de Sempre Levanters, né? Sim. Eu acho o máximo eu gosto também. disso, eu acho uma questão de identidade muito top. Exato. Eu acho que esse nome criou muita identidade mesmo. E pega. Eu mesmo só Caio Sempre Levanto. Caio Sempre Levanto. Não é Caio, é Caio Sempre Levanto. Seu nome não é Caio mais, seu nome é Caio Sempre Levanto. E é muito legal porque eu vejo muito isso, assim, porque como você recomeçou, né? Você já era formado, né? Tinha sua carreira, talvez não consolidada, mas um início. Eu tenho certeza que você passou por uma jornada, um processo, né, para que você se formasse. E isso tudo acho que fala muito sobre você, né, esse nome, como você falou. Uhum. Então, vamos, né, entrar aí mais, a gente quer saber mais sobre você. Você é formado, né? Você é psicólogo. Qual a sua formação? Onde foi? Fala um pouquinho pra gente aí do Caio antes aí dessa transição. Perfeito. É muito importante também entrar nisso, né? Porque eu acho que estar hoje onde eu estou como estudante de medicina tem um recorte muito importante, que é a construção da minha carreira enquanto psicólogo, né? Eu só tive esse start realmente de me encontrar na medicina depois que eu me encontrei na psicologia e a partir daí tudo se deu. Eu me formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na UFMS, né? No campus de Campo Grande. Me formei em 2022, na metade de 2022. A gente tinha aí passado por um longo tempo de pandemia, eu enfrentei, peguei a pandemia. E isso, inclusive, está muito relacionado também com a carreira profissional que eu construí, que já como psicólogo eu me coloquei no digital, né? Então, toda a minha carreira na psicologia foi única e exclusivamente clínica, a partir de uma conexão, de um contato com o digital. Então,
tudo começa daí. Então, eu digo, eu sempre costumo falar, né? Hoje as pessoas até me perguntam, por que é tão fácil, tão simples? Como que você expõe sua vida com tanta facilidade? Ou como que você consegue alcançar pessoas que querem fazer medicina ou criar um conteúdo para medicina? E eu sempre digo que veio daí, né? Veio daí de uma carreira como psicólogo, como captador de pacientes, como captador de pessoas. E a partir daí, agora, então, auxiliador, facilitador de pessoas que querem começar na carreira médica. Então, vem tudo daí. Uhum. Cara, eu queria te perguntar, você falou da sua carreira, tal, de psicólogo em relação às suas redes sociais e tudo mais. Por qual motivo, assim, a gente conversou ali em off, até, por qual motivo que você quis começar a falar nas suas redes sociais sobre essa questão da saúde mental, antes mesmo de você estar formado? Legal. Eu sempre gostei muito de pessoas, né? Lidar com pessoas sempre foi um grande propósito para mim. Eu até brinco até com meu esposo. Eu amo a solitude, mas eu tenho pavor de solidão. Estar sozinho para mim é um gravíssimo problema, mais de um dia. Então eu preciso de pessoas, eu preciso estar em contato com pessoas. E a partir disso, então, eu acabei optando pela minha primeira graduação. Mas também está muito relacionado com o fato de eu me considero uma pessoa muito dedicada. Então, aquilo que eu me proponho a fazer, eu sempre parto de um desenho, um projeto. Então, eu me olho, eu me vejo, eu tento me encontrar numa realidade que faz sentido para mim, que está atrelado com os meus valores pessoais e profissionais que seja, e eu começo, então, a entender quais são os passos necessários para alcançar isso. Né? Então, a partir daí, eu estava ainda no terceiro ano, final do terceiro ano, embora o curso de psicologia seja em 5 anos, eu formei em 4 anos e meio, então a minha turma terminaria no final de 2022, eu formei na metade, mas surgiu desse momento eu comecei então a fazer um desenho que, tentando me imaginar, tentando encontrar um futuro que eu fosse feliz e satisfeito com o meu trabalho. E a partir daí eu entendi que se eu unisse essa habilidade que é inata, eu sou muito comunicativo naturalmente, eu gosto de me comunicar com as pessoas, utilizasse essa necessidade de mercado, porque nós estávamos então pandemia em que então que as pessoas estavam utilizando as redes sociais para se conectar com as pessoas, porque na pandemia ninguém podia ter contato com ninguém fisicamente. Então eu entendi essa habilidade minha, naturalmente, de ter afinidade com câmeras, de falar, enfim, de me comunicar. Entendi a necessidade do mercado, então tinha aquilo que vibrava por isso, que precisava disso. E eu entendi que eu precisava, então, procurar meios de me profissionalizar e alcançar essas pessoas, né? Então, aí começa toda a minha jornada de procurar cursos, procurar formações. Então, você tem cursos nessa área de marketing digital? Sim. Não chega a ser uma graduação, né? Eu não sou graduado, mas, assim, são cursos exatamente de preparação para a criação de conteúdos visando a venda de um trabalho, né? Então, tudo começa desse momento que eu precisei me profissionalizar, né? Como eu estava dizendo, e aí eu comecei a ver referências de pessoas que tinham uma realidade de vida que eu gostaria. Então, mais uma vez, tudo parte do propósito, do desenho, e eu acho que muitas pessoas têm essa dificuldade de pensar numa carreira que elas não se imaginam lá. Por isso que fica tudo mais difícil de ser encarado, quando você não sabe onde você quer chegar. E com esse desenho, esse projeto de vida profissional que eu queria construir, eu comecei a procurar referências de pessoas que estavam ali, né? E nesse momento, por exemplo, eu conheci uma empresa chamada Psi do Futuro, que criava, então, que dava cursos para profissionais da psicologia para empreenderem no mercado digital. Para você se posicionar ali no Instagram. Exatamente. Então, assim, o curso que eu comprei inicialmente, eu nunca me esqueço, né? Isso é importante também relatar em relação à minha história. Eu não sou de uma família rica, eu reconheço os meus privilégios, mas assim, eu não sou de uma família rica, que sempre tive acesso a tudo e, por exemplo, na graduação especificamente, foi uma fase muito difícil para minha família financeiramente falando.
e eu era aluno de iniciação científica. Então, eu recebia R$ 400 na época, a bolsa. Eu nunca me esqueço disso, assim, é uma parte que eu me orgulho muito da minha história. Eu tinha aberto, provavelmente, o Nubank aí há, no máximo, uns 8 meses. O curso, na época, ele custava R$ 1.600. Gente, eu, no auge do final da minha graduação, eu fiz meu primeiro empréstimo no Nubank para comprar esse curso. E fiz, e assim, foi importantíssimo. E aí a gente vai falar depois um pouquinho melhor sobre isso, mas a importância de nós termos coragem diante daquilo que a gente entende que faz sentido para nós. Então eu fiz um empréstimo, não foi R$ 20 milhões, não foi, mas para minha realidade de bolsista, cara, aquele dinheiro, se eu não me organizasse, iria me prejudicar. E eu ia sujar meu nome antes mesmo de começar a ser profissional, porque eu nunca tinha trabalhado antes de me formar, né? Então tá aí um privilégio que minha família sempre me proporcionou. Mas então, eu corri o risco, por exemplo, de sujar meu nome sem ter condições de pagar ganhando R$ 400 de bolsa. E foi importantíssimo eu ter essa coragem de enfrentar. E foi um curso que, assim, me ensinou a base de tudo que eu sei sobre como acessar pessoas, como alcançar pessoas, como me conectar com pessoas. E eu vejo isso no momento que você estava passando por isso, eu acho que nem passava na sua cabeça que você viria pra cá, que você faria medicina e que você ia agregar isso à sua medicina aqui. Jamais. Assim, e é muito legal. Gente, deixa eu só cortar um pouquinho. Você aceita uma água? Eu aceito. Tem água tônica, suco, Eu aceito. Você Pode quer? ser uma água normal, por favor. Aceito tudo que vocês quiserem me proporcionar. Eu quero uma coca, por favor. Gente, nossa assistente aqui. Voltando. Como que foi pro Caio Sempre Levanto chegar aqui? Como que começou isso? Da onde você estava lá na sua casa e como que aconteceu isso? Conta a sua história de decidir recomeçar, vir fazer medicina aqui. Por que você escolheu aqui a fronteira? Existe medicina no exterior em vários outros lugares. Por que você escolheu aqui? Fala aí um pouquinho pra gente. Perfeito. Como tudo na minha vida, isso também não seria diferente, né? Aconteceu de uma forma completamente, assim, inusitada. Que eu já vinha pensando, não necessariamente em fazer medicina, mas dentro do meu projeto profissional como psicólogo, começou a surgir alguns furos. Então, eu fui lidando com uma solidão profissional, né, de só atender, e embora eu estava ali criando conteúdos na internet, a carreira clínica como psicólogo, a partir da minha experiência, estava se tornando muito solitária para mim. E eu, Caio, particularmente, embora amo me conectar com as pessoas verbalmente, né, através dos afetos e através da comunicação, eu sentia muita falta do toque. A mão, para mim, na psicologia, me fazia muita falta. E atendendo online, né, como eu não tinha clínica presencial, eu cheguei a atender presencial poucos meses, depois eu fechei e só atendi online. Por mais que dentro ainda, né, da carreira presencial, eu abraçava os meus pacientes, né, eu apertava a mão, eu acolhia, né, com algum certo tipo de toque também, mas a prática, ela é somente verbal. Então, dentro dessa lógica, me fazia muita falta tocar. E que a gente sabe que hoje, né, a medicina, talvez vocês que estejam ouvindo pensem, ingênuo, né? Porque, por exemplo, tem a psiquiatria, você não vai tocar. Outras especialidades, você também não vai tocar no paciente, ou vai tocar pouco. Mas que seja passar uma sonda, um acesso, enfim, administrar uma medicação, que seja, enfim, qualquer procedimento básico a gente tem acesso. É um contato muito mais próximo mesmo. Eu vejo a psicologia que você senta aqui, o seu paciente senta ali, vocês vão, né, bater um papo, mas de fato não tem essa conexão assim direta, propriamente dita, isso. né? Sim. E a medicina, ela traz isso. Óbvio que especialidades e especialidades. Sim, realmente tem perfeito. especialidade que você não vai, mas tem especialidade sim que você vai
ter o tato ali com o seu paciente. E até o próprio processo, né? Que seja na graduação, então a gente aprende muito e trabalha muito com as mãos, né? Então, a partir desse furo aí na minha carreira que eu não estava contando, porque a vida é assim, a gente, por mais que a gente planeje algo, as coisas vão acontecendo e a gente tem que aprender a cair e levantar. Sempre. Surgiu, então, foram surgindo essas angústias em relação a esse processo dentro da minha carreira. Tá bom, um belo dia eu deito pra dormir e tenho um sonho mirabolante que eu não sei de onde vem, eu não sei se isso é espiritualidade, eu não sei se eu que tava pensando e se é inconsciente, os freudianos que estão me ouvindo aí podem falar melhor sobre isso. Eu sonhei que eu era pediatra. Eu simplesmente sonhei sobre isso. E é uma área que tem muito tato. A pediatria tem o tato. Exatamente. Nossa água alcança aí pra gente. Aqui, muito bom. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Eu acho que esse aqui que era meu. Então, vamos colocar aqui. Vou pôr muito o meu obrigada. E aí, continuando, eu tive esse sonho, então, né, que eu era pediatra. E, curiosamente, no outro dia, eu tinha um almoço com uma amiga. Inclusive, amiga, se você estiver vendo esse vídeo em algum momento, você vai se lembrar, né? Um marco na minha história. Eu tive um almoço com ela e eu contei isso pra ela, né? E a gente começou a conversar a respeito. E o meu marido, que é meu grande incentivador, a pessoa que mais me apoia, que mais acredita em mim, acredita na pessoa que eu sou, estava conosco no almoço. E nós saímos do almoço, né? Ele foi pro trabalho, meu marido é enfermeiro. E ele falou pra mim, Caio, ele me deixou em casa, eu fui atender. Depois de umas 2 horas ele me ligou. Amor, o que você acha sobre você fazer medicina? E eu fiquei, oi? Como assim? Isso não tava nos meus planos. E a partir daí, ele falou, bom, eu acho que você super se daria bem, você já tem reclamado sobre essas questões dentro da própria psicologia, e você teve esse sonho, vai que isso é um sinal, a gente não sabe. Vamos tentar, né? Quem sabe? E ali alugou um triplex na minha mente, porque a partir de então eu teria que lidar com outra realidade, né? E assim como qualquer outra pessoa que vai se desafiar numa nova vida, numa nova carreira, num novo estudo, 1 milhão de medos, 1 milhão de incertezas, 1 milhão de dúvidas, né? Que era o que eu ia te perguntar agora, eu tava aqui pensando, cara, às vezes você pensa assim, a dificuldade do brasileiro, né? Eu preciso fazer uma faculdade, consolidar uma carreira e ali e tal. Você já tinha feito a sua faculdade, já estava consolidado, né? Você já tinha sua agenda lotada de pacientes. Sim. E como que você teve, primeiro, coragem de poder olhar e falar, cara, vou seguir isso aqui? E quais desafios, né? Como você acabou de falar, você teve que enfrentar para poder fazer com que isso virasse realidade? Porque medicina não era seu sonho. Nunca foi um sonho. Não, porque uma maioria aí sempre teve o sonho de ser médico. Mas não era seu sonho, então você já estava, né, como o João falou, no início da sua carreira, que com certeza, né, igual você falou, você tem um privilégio, mas você também reconhece que você fez muito mais, né, durante a psicologia, tanto que você até comentou com a gente que antes de você se formar já tinha pessoas na sua lista de espera para ser seu paciente, então você tinha um diferencial. Exato. Né? Então, o que fez o Caio tirar o foco da psicologia e trazer esse foco para a medicina, se não era o seu sonho, né? Foi esse sonho, não era o seu sonho, e aí você sonhou, e aí continue pra gente, né? Os desafios e... Como que foi para você realmente olhar e falar, tomar a decisão, eu vou fazer medicina? Sim. E atrelado a isso vem 1 milhão de coisas. Com certeza. É como eu tava dizendo, né? A partir dessa ligação, então, eu passei aí longos dias com um triplex alugado na minha cabeça a respeito disso. E desde que eu comecei a criar conteúdo na internet, por conta dessa questão que eu comentei, né? A respeito da necessidade, a pandemia e toda essa questão, antes de formar, então, antes de pegar o meu diploma, já tinham 3 pessoas na lista de espera para serem atendidas por mim. Então, assim, eu não passei um dia sem trabalho. Eu atendi pessoas do começo e ainda atendo até agora, né? Eu reduzi minha carreira como terapeuta, mas eu ainda atendo. Mas você ainda atua, eu então? Ainda atuo, sim, eu ainda atuo. Legal. E, pra mim, se tornou algo muito confortável, né? Então, por exemplo, eu trabalhava na minha casa, eu era
bem remunerado dentro do que eu entendo como uma remuneração para as minhas necessidades. Então, eu consegui atingir meus objetivos financeiros. Eu tinha liberdade física, então quantas vezes eu e meu esposo viajamos e ele pegava férias no trabalho, a gente viajava e eu, por exemplo, separava horas do meu dia para fazer meus atendimentos e boa. Né, que eram pilares para mim importantes quando eu desenhei meu projeto de vida para ser terapeuta. Então eu quero ser bem remunerado, eu quero ter liberdade física e eu quero também poder não ter que cumprir horas. Então eu faço a minha agenda. Isso eram pilares para mim. A partir do momento que a gente teve essa conversa, nós tivemos essa ligação e eu tive que lidar com um possível plano de vida novo, vem o grande quê da maioria das pessoas. Como abandonar minha zona de conforto. Yeah. Né? Então, como deixar algo que está confortável para mim para algo inseguro, para algo instável, para algo desafiador, para algo difícil. E aí vão surgindo todas essas questões. Você falou essa palavra, desafiador. Eu acho que tudo se resume assim no desafiador. Exatamente, né? exatamente. O quão desafiador é você olhar e falar, eu vou. Exato. E muitas pessoas, eu não sei com você, mas eu acredito que sim, elas falam assim, ficou louco? Com certeza. Tipo assim, com certeza. Enlouqueceu? Não, enlouqueceu, tá maluco. Tá maluco. Né? Eu até tenho alguns também? Amigos, né, que a gente ainda comenta, eu recebi eles essa semana aqui em casa. E eles ainda um dos meus amigos falou, né? Ele é bem caricato, assim, ele ainda falou: cara, eu ainda não consigo administrar essa loucura que é você estar aqui fazendo medicina, né? Porque, assim, dentro daquilo que eu desenhei, quem me conhece sabe que eu tava vivendo o auge do que eu planejei. E do nada, assim, um break e vamos recomeçar. E como você mesmo mencionou, né, Marília? Medicina nunca foi meu sonho. E a maioria das pessoas, por exemplo, que eu converso, que chegam até mim, meus assessorados, né, que eu auxilio nas matrículas, ou pessoas que vêm relatar a história delas através do meu Instagram, falam muito sobre isso. Eu sonho com isso, é o que eu vejo, é o que eu quero, e mesmo assim elas têm dificuldade de encarar. Né? Sim, era o meu sonho. Sempre, no meu caso, do João também não foi, né? E a gente tá falando sobre isso. Você que não assistiu o episódio piloto, vai lá, assista. Eu e a Marília, a gente falou um pouquinho disso. A gente conta a nossa história. Mas eu era justamente essa pessoa. Sempre foi o sonho. Aconteceram várias coisas. E eu vi aqui como uma grande oportunidade. E mesmo sendo um sonho, eu ainda... Foi meio difícil. Eu fico pensando, pra quem não era o sonho, assim, do nada virou um sonho e aí você vai. Eu acho muito corajoso e admiro muito. Exato. E aí entra um ponto, né, que é o que eu sempre falo, que é o pulo do gato. Então, se pra mim, por exemplo, não era um sonho ser médico, e quando eu digo que não era um sonho ser médico, que eu nunca passei horas do meu dia me vendo na profissão, me dedicando e vendo coisas. Não. E eu acho que é um ponto que eu falo muito isso pras pessoas. Em algum momento isso foi distorcido socialmente falando. A gente quer encaixar a nossa vida na nossa profissão. E, na verdade, a profissão precisa se encaixar na nossa vida. Uhum. Né? Então, assim, Sim. Eu acho que eu tenho vocação, dom, sei lá como que a gente chama, para lidar com pessoas, mas eu também tenho vocação para ser feliz. Eu também tenho vocação para ser pai. Eu também tenho vocação para ser marido. E quando eu penso, por exemplo, numa rotina de medicina e quando eu falo sobre o planejamento de vida, eu encaixo justamente isso. Então, aonde, por exemplo, eu vou conseguir ter uma rotina em que eu seja satisfeito trabalhando e eu também ainda consiga ser um bom pai para os meus filhos, ser um bom marido para o meu esposo, ser um bom Caio para o Caio, né? Então isso precisa estar muito bem claro para as pessoas que estão pensando em se desafiar numa nova profissão. E foi, respondendo a sua pergunta, o que fez eu aceitar todos os desafios que eu sabia e os que eu não sabia que eu iria enfrentar. Então, bom, eu fiz um planejamento, eu entendi as lacunas que a minha profissão e que a minha realidade atual estava me propondo, por mais que ainda era confortável. E esse também é um ponto, né? A gente tem uma ideia muito distorcida sobre o que é conforto. Às vezes você tá ali sofrendo, penando e tá, não, tô na minha zona de conforto. Gata, você não tá. Se ela estivesse tão confortável Gata, assim... não tem conforto, né? Não tem. Né? As pessoas confundem muito isso. Medo e zona de conforto. Calma, às vezes você tá distorcendo esses conceitos para não encarar aquilo que é importante para você.
E o ponto partiu para mim exatamente isso. Eu teria que abrir mão da minha liberdade financeira, eu teria que reduzir meus gastos e, consequentemente, minhas regalias, porque eu teria que enfrentar, voltar para o banco da universidade, o que para mim, em primeiro momento, antes de qualquer outro desafio, para mim foi o pior. Meu Deus, eu vou ter que fazer prova, meu Deus, eu vou ter que lidar com colegas de sala, eu vou ter que fazer trabalho, que Trabalho terror. em grupo. Trabalho em grupo. O maior terror da faculdade. Então, foram as primeiras coisas que eu pensei, né? E aí, depois, como assim? Aonde é esse Paraguai? O que tem lá? Lá é perigoso, as pessoas falam que a fronteira é perigosa. Como que eu vou administrar trabalho e estudo? Como que eu vou me manter? Que são as dúvidas da maioria das pessoas, sim. né? Eu acho que passa na cabeça de todo mundo quando decide tomar essa decisão. Você descobre o Paraguai e você fala, caraca, tem aqui o Paraguai. Porque a maioria das pessoas não conhecem essa fronteira. Sim. Essa fronteira tá em ascensão agora. Exato. Né? O pessoal conhece mais a fronteira com Foz do Iguaçu. Sim. E aí, quando você descobre essa fronteira que eu acho que é muito legal, porque que divide Paraguai e Brasil aí é uma rua, então a gente consegue morar no Brasil e estudar no Paraguai tranquilamente. A 10 minutos você tá no Paraguai, 5 minutos para quem, né, mora mais perto ali da fronteira. E eu acho que é um dos pensamentos que passa mesmo na mente do pessoal, né? E assim, Caio, qual foi o desafio que você enfrentou, assim, quando você chegou aqui? Eu acredito, né, que você se planejou, Sim. ou não, porque às vezes também veio muito rápido, decidiu Sim. e veio. Mas algo que você chegou aqui e falou, cara, isso aqui eu não esperava. Tipo assim, eu me preparei pra muita coisa. Porque a gente se prepara. Sim. E eu sempre falo pras pessoas que falam comigo que você de fato só entende quando você tá aqui. Com certeza. A gente fantasia muita coisa, que vai ser boa ou que vai ser ruim, mas de fato você só vai entender quando você tá aqui. E o que foi pra você, assim, algo que você falou, isso aqui eu não esperava, mas foi um desafio, mas venci. Tem alguma coisa, assim, pra você mencionar pra gente? Eu acho que é a primeira coisa, assim, uma das minhas maiores surpresas. Gente, quando chove aqui, eu preciso ter um barco. Eu não aguento, meu Deus. Assim, essa foi uma das principais surpresas. Alaga tudo, enfim. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o principal desafio, por mais que eu tentei, assim, equilibrar todos os pratos, né? Porque a lógica, ela é sempre a mesma. Você cria um sonho, aí você pensa 1 milhão de hipóteses negativas. Sim. Aí, se você for uma pessoa minimamente terapeutizada e querer resolver os seus BOs, o que você vai fazer? Você vai procurar resolver. Bom, resolvemos. Só que, a partir do momento que você resolve, você cria uma doce ilusão de que nada vai acontecer além do que eu previ. Porque eu dei no conta. seu controle. Exatamente. Né? Eu dei conta de prever as piores hipóteses e propus uma solução para elas. Só que assim, não existe uma pessoa na Terra que nunca foi pega de surpresa, né? Então, quando eu cheguei, por mais que eu tentei, assim, dentro desse processo que eu disse, de sonhar, identificar os problemas, pensar em soluções, e uma estratégia muito boa que eu sempre recomendo para as pessoas, e também é um dos meus objetivos ali no Instagram, trazer a realidade. A gente precisa ter acesso à realidade. Então, por isso que os meus conteúdos eu tento ser o mais fidedigno possível do que acontece aqui. Eu ia falar justamente isso com você mais pra frente, mas já que você já entrou, né? Eu vejo muito que o Caio Sempre Levanto é um Caio sempre real. Sim. Né? Sim. Eu vejo que você posta, gente, hoje não tá legal, hoje não é um dia bom, hoje eu não tô bem, eu não consegui estudar pra essa prova, eu fui mal, eu fui bem. Assim, muito real. E o que leva você hoje a criar esse tipo de conteúdo? Esse conteúdo real. Claro que eu sei que comunica muito, né? Porque nós, na maioria das vezes, as pessoas, elas postam muito os recortes bons da vida no Instagram. Sim. Né? Ninguém posta o dia que tirou 5 numa prova que vale 20. Exatamente. Né? Só que eu vejo você fazendo isso. E eu acho super legal. E já falei pra você, né, aí no off, que eu admiro que você realmente posta assim, ó, não é fácil, gente, mas é possível. Sim. O que te leva a criar esse tipo de conteúdo, né? Eu entendo que por você ser psicólogo, já ter ali uma caminhada no conteúdo de saúde mental, eu acho que isso te leva mais pra ser real, né? Sim, sim. É muito legal a gente ter falado sobre isso, né? Porque, assim, o verdadeiro motivo de fazer esse conteúdo voltado para essa realidade está muito atrelado com o que eu falei anteriormente, que é propor realidade para as pessoas, para elas criarem uma opinião
mais fidedigna possível do que acontece aqui, para daí elas tomarem uma decisão sobre vir ou não. Então, o meu papel como influenciador de pessoas que querem realizar sonhos, que querem se tornar médicos, é dar condições para que elas entendam o que acontece aqui e, a partir daí, começarem a organização delas. Então, por exemplo, até esses dias eu mostrei, a gente deixou, a maioria das pessoas, né, todo mundo que estuda na Sul-Americana, deixou para pagar as provas finais no dia, e eu postei uma fila maior que a fila do INSS lá. Sim. E aí até uma seguidora pegou e comentou, né, isso aí, mostra a verdade nua e crua da coisa. E eu falei, exatamente, inclusive, não isentando a minha responsabilidade de ter procrastinado e deixado para a última hora. A dele e de todos os alunos, exatamente. Né? Então, assim, o princípio de criar, trazer realidade. Por exemplo, nós estamos enfrentando agora as provas finais, né? E eu falei isso nos meus stories esses dias. Eu não tive as melhores notas agora nas finais. Por quê? Porque eu já tô cansado. Eu construí um embasamento muito bom nas minhas provas no decorrer do ano para que chegasse agora eu pudesse tirar notas menores, não estivesse precisando de muitas notas e a partir daí poder ter um desempenho mais inferior, mas que pudesse, então, me dar essa tranquilidade de enfrentar esses últimos dias aí de final de semestre com um pouco mais de sanidade mental. Mas não deixei, por exemplo, de postar lá que eu estava estudando de madrugada, que eu tive um dia horrível, que eu tive insônia, que eu não consegui ter as melhores notas, porque o objetivo é justamente isso, trazer realidade, né? Dar condições. Então, eu entendo que a pessoa que influencia as outras, ela precisa influenciar para algo. Sim. E a minha função como influenciador de futuros médicos é justamente isso. Trazer essa conexão. Eu sou aqui de Campo Grande, né? Então, eu moro perto da fronteira do Paraguai e Ponta Porã. Só que, por exemplo, eu tenho assessorados que são do Maranhão. Às vezes a pessoa, para vir aqui, ela não tem essa condição financeira de vir, conhecer a realidade, conhecer a fronteira, conhecer a estrutura da faculdade. Eu fui essa pessoa. Você veio com a cara e com a procurei muito, assim... Isso é, inclusive, um dos motivos que a gente resolveu fazer o podcast, que não tinha nada. Sim. Então, eu procurei... Tinha uns vídeos perdidos, assim, no YouTube. E não tinha muita coisa. Então, eu vim com a malha um sonho e foi aqui que eu descobri. Exatamente. Entendeu? Foi aqui que eu vim dançar a música. Exatamente. E hoje eu vejo que tem um pessoal, né, que tá realmente disponível e disposto a desvendar a medicina aqui, mostrar para as pessoas que é possível, que você mesmo, você já tinha uma carreira, você tem uma profissão atualmente e mesmo assim você veio e você tá terminando o seu primeiro ano, né, Caio? Sim, tô terminando o meu primeiro ano. E aí, dentro dessa lógica, hoje eu olho para trás e falo, cara, há um ano atrás eu tava tendo esse sonho que eu era pediatra e eu tava começando a lidar com todos os desafios de enfrentar uma realidade nova. E já se passou um ano, né? E parece que foi ontem. Ontem eu tava pensando em tudo. Ontem eu tava tentando equilibrar todos os pratos, né? E respondendo a sua pergunta a respeito de meu principal desafio o meu principal desafio hoje, que eu ainda enfrento, né? Foi o meu principal desafio no começo e tem sido ainda, é justamente tolerar o processo. Porque tem dias que eu quero gritar, chorar, eu quero minha mãe, a minha avó, e eu falo, não quero mais isso, eu quero meu dinheiro, eu não quero mais fazer prova. E acho que assim, dentro de todos os principais desafios, né, que a maioria das pessoas enfrentam, dificuldade financeira, logística, índice de periculosidade, que as pessoas falam que a fronteira é perigosa, enfim. O meu maior desafio é justamente isso. Lidar com o processo de, a maioria dos dias, eu acordar não querendo. Então, eu preciso acordar, surtar para não querer e logo após eu pegar o meu desenho. Eu tenho um desenho, gente. Isso é um fato, tá? Eu posso até mostrar, depois mandar para os meninos e eles mostrar para vocês. Eu tenho um desenho, porque eu sou manual, como eu disse, um desenho do meu plano de vida. De onde eu saí e onde eu quero chegar em relação à medicina. E todas as vezes que eu enfrento essa minha maior dificuldade, que é tolerar os dias difíceis do processo, de não querer mais, ou de qualquer dificuldade que aparecer, e eu ter um surto, eu ter um choro, eu querer desanimar, eu sento, falo, Caio, vem cá, senta aqui. Olha para esse desenho. Olha de onde a gente saiu. Olha onde a gente quer chegar. Eu amei isso, tá? E tudo que tá
entre esses dois lugares é o momento que você está vivendo agora. Então, ter essa clareza, né, de onde nós saímos e aonde a gente quer chegar é muito importante para não deixar a peteca cair. Porque eu vejo muitas pessoas que também enfrentam esse maior desafio, que é tolerar o processo, né, e elas desistem. Né? Isso não faz delas fracas ou nada do gênero, e também sem querer dizer que eu sou mais forte que as pessoas, pelo contrário. Mas assim, a ideia é justamente, inclusive, se você tá ouvindo aí essa minha fala, né, e pretende vir ou ainda tá pretendendo vir, ou caso tenha algum mediciner aí da SUD ou das outras universidades que tá enfrentando essas dificuldades, né, de eu tô lidando com um processo difícil e eu tô querendo desistir, olha pro seu planejamento de vida. Né? Olha por que você começou. Olhar pro fim, né, da escada. Exatamente. Eu falo muito isso. A gente tem muita dificuldade, Marília e João, de desenhar aonde a gente quer chegar. Né? Então, a gente sempre, às vezes, se conecta do motivo que a gente começou. Tá, iniciei algo. Eu vou, por exemplo, comecei a academia porque eu tô me sentindo mal com o meu corpo. Mas você não idealiza o corpo que você quer. E se você não idealiza o corpo que você quer, a primeira dificuldade, a primeira oportunidade de furar a dieta, você vai furar. A primeira oportunidade de procrastinar, você vai procrastinar e não vai pra academia. Acho que uma parte legal disso também não é só também olhar onde você quer chegar, mas também olhar de onde você saiu e onde você tá. Claro. Porque na hora que você olha pra trás e fala, cara, como você deu o exemplo da academia, eu tinha aquele corpo. Hoje eu não tô onde eu quero estar. Mas olha como que eu já tô. Sim, será que vale a pena jogar tudo isso fora? Exatamente. Entendeu? E você comentar isso... Gente, isso não é ensaiado, eu juro. Você comentar isso faz com que eu me abra para vocês de que a estratégia do meu desenho de vida é justamente isso. Então, por exemplo, eu combinei comigo que todo mês eu peguei o desenho, então ali eu botei em folha quadriculada, e a cada mês que se passa, eu vou fazendo um risco na folha quadriculada. Para que eu tenha justamente essa dimensão cerebral, nós estamos falando sobre neurociência, que eu olhe para ali e os meus olhos captem e mandem para o meu cérebro de que estamos longe de onde a gente quer chegar, mas nós não estamos mais de onde nós saímos. Isso é importante. Perfeita colocação. Né? Então, esse desenho é muito bom. Inclusive, eu posso mandar pra vocês depois como que faz certinho, porque me ajuda muito. Então, a gente vai estar querendo. Me ajuda muito. Porque eu sempre lembro, né? Tá ali, e aí, entre esses dois marcos, de onde eu saí e onde eu quero chegar, é o processo. É uma frase que eu gosto muito, né? Que grandes coisas são feitas de pequenas coisinhas. Com certeza. Diárias, né? Com então, certeza. eu tenho certeza que cada risquinho que você faz lá é um... Eu consegui de novo. Ai, eu consegui. Eu consegui. Sim. E de verdade, eu amei. Inclusive, eu vou fazer, tá? E vou mostrar pra vocês. Coloquem em prática. Vamos colocar isso aí. É muito bom te receber aqui e ter esses aprendizados, Caio. Eu que agradeço. Então, a gente falou bastante sobre ideias e tudo mais. Eu queria entrar um pouquinho mais na área da prática com você. A gente tá ali vivendo o dia a dia na faculdade. Sim. Eu queria saber, primeiro, por que você escolheu a Suda? E também como que é o seu dia a dia lá, para quem não te acompanha ainda nas redes sociais. Pra você Mas poder... vai acompanhar, hein, gente? Vai acompanhar, a gente vai marcar ele. @Caio sempre levanto. Como que é o seu dia a dia lá? O que você acha? Para você, quais são as coisas que pega no dia a dia também morando aqui na fronteira? Legal. Eu não à toa, né? Eu sou embaixador da Sudamericana porque eu realmente acredito muito no projeto Sudamericana. Quando eu fui escolher a minha universidade, dentro daquele espaço que eu estava mencionando para vocês, quando o triplex foi alugado, eu precisei, então, pensar em uma universidade que vá me preparar, porque eu sou extremamente criterioso com os meus processos de aprendizagem. Eu não aceito aprender as coisas pelas metades. Então, eu precisei procurar uma universidade que realmente me desse todo o suporte que fosse necessário para a minha formação ser de qualidade. E ali eu comecei um estudo, então foram aí longos meses estudando as estruturas das universidades, aqui da fronteira de Pedro Juan,
e ponta, né? Eu não iria sair daqui. E aí eu comecei. Então, fazer visitas, conhecer as estruturas das universidades, né? Conversar com as pessoas. Conversei com alguns alunos. E nesse momento, assim, foi... A minha visita com a Suda, eu sempre falo que eu acabei dando chance para outra universidade, mas é tudo uma mentira, gente. Quando eu conheci a estrutura da Suda, que eu vim pessoalmente, cara, ali eu fiquei. Aconteceu a mesma coisa comigo, Ali acho que acontece com todo mundo que vai lá na Suda. Gente, aquele centro de simulação não dá. Cara, eu fui na Suda, não foi nem pra ver pra mim. Eu vim, a minha história, quem não viu o podcast piloto, depois vai lá e olha. Na minha história, eu vim trazer uma amiga, porque eu também morava em Campo Grande. Sim. E pra quem não sabe, Campo Grande é pertinho aqui de Ponta. E ela era de Cuiabá, ela falou, cara, eu preciso ir lá pra Ponta, não conheço, você me leva? Ela foi lá pra casa, trouxe ela pra cá, a gente foi, visitou, e ela quis estudar, nem passava na minha cabeça. E aí eu, beleza, levamos, ela passou o endereço, cheguei lá, olhei por fora assim, tudo, ok. Aí a gente entrou e começou lá o tour. Sim. E a gente foi andando, eu, cara, que é isso aqui? Sim. Que negócio que é esse? Aí eu fiquei exatamente entramos no centro de simulação, eu não sabia, tipo assim, logicamente, acho que eu tava bem ignorante em relação a isso, mas eu não sabia que uma faculdade de medicina particular teria aquele tipo de estrutura pronta ali para poder atender. Eu achei que era, tipo assim, coisas de outro mundo, entendeu? E principalmente no considerando... Paraguai. Exatamente. Principalmente considerando os preconceitos que a gente recebe diariamente em relação a isso. Então, as pessoas pensam que fazer medicina no Paraguai, a gente tá sentado no chão, escrevendo no chão, assim, no papiro, e é isso aí. Né? Então, esse choque de realidade... Fazendo aula de anatomia com cachorro, exatamente, porque não tem... Exatamente. Então, esse choque de realidade é realmente, assim, absurdo. E aí, pra mim, naquele momento que eu conheci aquele centro de simulação, cara... eu sei. Eu me arrepio, eu juro, eu tô arrepiado. Porque, aqui. assim, é a mesma sensação que eu tive quando eu fui fazer a visita. Falei pro meu marido, quando eu saí, eu falei, cara, amor, eu não senti em nenhuma outra o que eu senti agora. Aí ele falou pra mim, então acho que isso é um bom sinal, né? E na minha cabeça eu tava, sim, vamos fazer a matrícula agora. Mas eu falei, não, eu preciso dar chance pra outras, né? Eu passando pano pros meus divertimentos. Eu não dei chance pra outras, gente. Eu fui lá e falei, é isso. Não quero nem conhecer outra. Assim, e não me arrependo, né? Enfim. E aí, dentro disso, né? Acho que ter acesso a esse primeiro contato com aquela estrutura incrível é justamente você saber e ter a consciência que depois que o negócio começa a funcionar, que as aulas começam a ter, você realmente vive aquilo de verdade, né? Então, por exemplo, a nossa primeira prática, nunca vamos esquecer disso. Não foi só uma estratégia de marketing. Olha só como é bonito e a gente nem chega aí lá. Exatamente. No primeiro semestre a gente já estava lá. E as pessoas me falam muito isso, né? Os alunos que eu tenho auxiliado nesse processo. Elas me falam muito isso. Eu tenho muito medo porque as pessoas me vendem muito. Isso virou um mercado. Hoje tem muitos captadores que vendem uma realidade que não é real. Gente, não é o que acontece, né? A Sul-Americana é completamente fidedigna ao que elas... Ao que é mostrado. O que é mostrado, né? Ao que os embaixadores, o próprio perfil da universidade. Então, assim, é uma rotina bastante extensa. Isso é inegável. O que, pra mim, eu acho vantajoso. Né? Sem romantizar a sobrecarga, né? Eu tô dizendo que é vantajoso essa rotina preenchida com muitas aulas, porque significa que nós estamos tendo uma formação de qualidade, né? Então, a gente tem aulas teóricas, a gente tem laboratórios muito respaldados, muito completos, professores excelentes, tanto teórico quanto praticamente falando. Já fomos aí, no primeiro semestre a gente foi fazer algumas, por exemplo, as minhas ambientais, participar, prestar... Extensão, né? Isso, as extensões. Olha, já tô confundindo o espanhol com o português. Eita, pra ele, bilíngue. Então, a gente faz as extensões, a gente faz Dia das Crianças, nós fomos também pra aldeia, que foi uma experiência impagável pra mim. Primeiro semestre. Exatamente. Então, foram experiências impagáveis que realmente fazem com que a gente sinta que o nosso sonho tá um pouquinho mais próximo. Sim. Né? A gente tá um pouquinho mais perto. E sem falar que as aulas de anatomia e de histologia, pra mim, elas são muito marcantes porque eu sou muito prático. Então, é de longe minhas matérias preferidas. Das aulas práticas, que eu fiquei com medo, falei, cara, imagina aqui 50 alunos dentro desse negócio. Não é... Exato. É muito bem organizado. Esse é outro muito ponto. bem organizado, né? Perfeito vocês terem lembrado disso. Porque
são pequenos grupos, né? E a gente vai ali aprendendo. É muito tranquilo, né? Sim. Quando você... Esse cuidado, né? Então, por exemplo, as aulas práticas, a gente tem, por exemplo, na minha turma, se eu não me engano, são 13 alunos, né? Se eu não me engano. Então, 12 pessoas para um professor administrar. É uma quantidade muito pequena. Então, a gente tem acesso, por exemplo, aos corpos diretamente. Então, o professor, por exemplo, está explicando ali coração. O coração passa na mão de todos os alunos, né? A gente está falando sobre átrio direito. Todo mundo pega no átrio direito. Então, esse contato próximo foi muito importante. E talvez, né, essa oportunidade do podcast de vocês é justamente dar acesso a essas informações para novos alunos que estão vindo, que não tem como as pessoas que, por exemplo, você chegou na Suda e você vai conhecer a universidade. Não tem como a pessoa que está te apresentando a universidade, que trabalha no comercial, te dar essas experiências que só os alunos podem proporcionar. Sim. Gente, e agora nós vamos mostrar aqui os nossos patrocinadores. Se você quer ser um patrocinador do nosso podcast, entre em contato com a gente aí no direct. E aí, João, quem tem aí pra gente? Então, hoje o podcast Medifrom, ele é patrocinado pela JV Cash, que é esse estúdio de gravação que a gente tá aqui. Atenção, você que quer fazer o seu podcast, não sabe mexer com edição, não tem câmera, só quer fazer, tem o sonho, entra em contato com eles ali, eles vão atender vocês. É só chegar, gravar igual a gente fez aqui. Chega, senta e fala, eles mandam as coisas pra vocês aí. Amo, tudo pronto. O estúdio Tudo pronto. Muito bom, gente. Acústica, tudo muito bom. Tudo certinho. A gente tem também as GIVs e higienizações. Você que tem um sofá que tá precisando lavar, uma cama, um carro que tem um estofado nos bancos, eles atendem vocês aí. A gente vai estar marcando eles aí embaixo aí. Só seguir lá. Qualquer coisa, vocês chamam eles no DM também. E nós temos a Dama Pratas, que tem, gente, um acessório mais lindo que o outro. Vale muito a pena vocês irem lá conferir. E a Le Beauty, que sou suspeita pra falar, porque sou cliente. E Caio sempre levanta também a cliente. Não dá pra mim. A Le Beauty só dá ela nessa fronteira. Minhas unhas, ela é proprietária. Gente, e ela é perfeita, assim, tem incrível, super vários indico. serviços, um preço ok, né? Porque a gente que é estudante, sim, né? Sim. E muito justo, assim. Ai, ela é incrível, fofa, maravilhosa. Sim. Beijos, Ale. Inclusive, ela trabalha também, né? Não só com as unhas, mas ela faz outros procedimentos estéticos, sobrancelha. A minha sobrancelha. Maquiagem, ela enfim. que assina aí a minha beleza, Pra gente. você que é da Suda, que é associado da Atlética, acho que ela tem até convênio, né, com a Atlética. Ela tem desconto pra você que é da Atlética. Eu vou ver com ela um cupom de desconto aí pros embaixadores, Marília e Caio. E aqui do Medifrom. Você que é inscrito no Medifrom, vamos ver um cupom Medifrom aí. Pra vocês. Boa, vamos atrás, vamos atrás. Vamos ficar bem lindo pro fim do ano. E é isso. Cara, eu queria perguntar pra você também, voltando agora no que a gente tava falando. Passou um ano agora, você vai finalizar o ano. Sim. Eu queria saber qual que foi a parte do seu ano, assim, alguma atividade que você fez, alguma matéria que você teve, ou algum trabalho que você apresentou que, assim, que te marcou, que você gostou muito, que fala, cara, isso aqui pra mim foi top. Legal. Eu acho que, como eu mencionei, né, a ida à aldeia indígena foi muito marcante, foi assim, talvez o nosso primeiro contato realmente com pacientes, embora a gente não tenha feito nada muito específico, né, foi um trabalho mais de vacinação, pesagem. Mas teve o contato, né? Exatamente, entrega de leites, então, mas assim, foi um trabalho incrível, que eu acho que ficou muito marcado pra mim, esse contato de gente com a gente, sabe? Essa questão de ser médico de gente, algo que é muito latente, muito pulsante em mim, então acho que ficou muito marcado. E outro ponto também é a jornada de histologia e anatomia, que inclusive ganhamos somos vice-campeões, ganhamos em segundo lugar. Muito bom. Foi muito bom, que é uma jornada que a Suda promove, né? Que você elabora uma maquete e um banner. O nosso tema foi sobre plexo braquial. E quem for calouro vai estudar isso em algum momento aí, né? De anatomia e neuroanatomia. E aí tem várias turmas de diferentes turmas do primeiro ano, gravam
montam diferentes maquetes, né? E aí apresentam um banner também, e aí depois os doutores passam avaliando, tem toda uma premiação, e foi assim, um desafio de superação. 30 maquetes, né? 30 maquetes, exatamente. Nós ganhamos em segundo lugar por avaliação dos jurados, então foi muito incrível. Sem puxar a sardinha pro lado deles, mas tava muito, muito, muito perfeita a maquete deles. Ficou incrível, né? Já tinha meu coração. Eu achei que foi muito merecido. Deixa eu me achar, gente. Ficou realmente impecável. Finalizando o ano agora, o que você tem, assim, pra falar pra você antes? O que você toma, assim, como vamos dizer, um conhecimento, um aprendizado? Legal. Eu acho que antes da gente passar uma mensagem pras pessoas, a gente precisa se apropriar dessa mensagem, né? Sim. E eu acho que talvez uma das maiores lições que esse ano me trouxe e que eu também tento comunicar para as pessoas, mas primeiramente eu faço o possível e me esforço todos os dias para lembrar disso, é que Deus me livre de ser covarde em relação aos meus sonhos. Eu acho que é algo que eu peço em oração, é algo que eu tento construir todos os dias, de que eu nunca seja covarde em relação àquilo que pulsa o meu coração. E em relação a esse ponto também, fazendo um nexo, esse ano me trouxe muito essa questão de eu consigo tudo aquilo que eu me propor a fazer. Talvez vai demorar muito tempo, talvez. Talvez isso vai custar muito de mim, muito provável. Mas independente do tempo, né? E esse processo de tempo, de investimento é muito particular. Cada pessoa dentro da sua realidade tem a sua. Mas assim, esse ano me mostrou o quanto eu sou capaz de conquistar aquilo que eu quero e aquilo que eu me dedico a fazer. Fazendo uma conexão com a primeira frase, né? Perfeito. E aquilo que eu não me acovardo e acabo escondendo, amoitando, enclausurando dentro do meu coração. Então eu peço todos os dias que Deus me livre de me acovardar dentro da minha própria história. Eu acho que se isso acontecer, joga flores que a lenda virou camisa da saudade. Porque você pode cair, né? Mas vai levantar. Quantas vezes for necessário, mas eu vou levantar. E eu queria muito te fazer uma pergunta sobre a questão de preconceito. Como que você lida com preconceito? E também sobre, eu acho que todos os alunos que estão aqui, que querem vir, que pensam em vir, eles pensam muito no preconceito que a gente também sofre por, é medicina no Paraguai. E é medicina no Paraguai, então não é medicina. Sim. Eu falo por mim porque eu tinha vergonha, né, de, às vezes, expor, porque existe o julgamento, né? Até por não conhecer. A gente julga muito o que a gente não conhece. Sim. Então, como que você lida com isso? Como que o que você já passou? Como que foi isso pra você? Sim. Eu me recordo que quando eu contava para as pessoas, né? Depois que eu tinha decidido. Então, decidi, pensei em todas as estratégias, vou. Logo antes de começar o curso, eu contava para as pessoas e as pessoas falavam: você vai fazer medicina? E eu ficava assim... no primeiro momento, rezando pra pessoa não me perguntar onde. Sim. Né? Sim, vou fazer medicina. Então, nossa, tá muito calor hoje, né? E eu ficava evitando isso. Até que um momento eu me coloquei diante de mim e falei: cara, até quando você vai ficar adotando essa postura incoerente, covarde de... você é o método que você tem de alcançar agora o seu sonho de ser médico, né? Porque a partir do momento, isso é importante também falar, não é algo que eu sonhei a vida inteira, mas a partir do momento que eu entendo como um propósito, se torna um sonho. Sim. Então, é o método que eu vou conseguir atingir aquilo que eu sonho, que é me tornar médico. Então, por que me acovardar? E principalmente entra o ponto da estrutura da universidade, né? As pessoas que pensam isso, elas não conhecem a universidade que eu estou estudando. E nós estamos falando, por exemplo, de uma universidade, e eu falo isso claramente, gente, sem rivalizar, sem arrumar problema com ninguém, amo todos os mediciners, tá? Mas assim, a Sul-Americana, ela não perde para faculdades, por exemplo, de pessoas que pagam 13 mil, 12 mil no Brasil. Não perde. Então, assim, você quem fala, e esse meu diálogo, eu tenho muito esse hábito, gente, conversar comigo no espelho. Porque às vezes eu preciso me olhar, como eu disse, eu sou muito visual, eu preciso me olhar e falar coisas pra eu me internalizar. Então,
eu tive essa conversa comigo e eu falei, Caio, vamos lá. As pessoas que estão julgando ou que pensam, elas têm um pré-conceito. E se a gente pega o sentido literal da palavra, se a gente recorre à língua portuguesa, preconceito vem de uma junção de pré-conceito sobre algo. Então, você não conhece alguma coisa, você cria uma ideia antes de conhecer. Isso é preconceito. Então, a partir do momento que uma pessoa veio aqui, ela conheceu a universidade, ela conheceu a minha vida, ela viu o meu corre, e aí ela entendeu que isso não é legal, ainda assim não vai ser legal pra ela, porque pra mim tá muito bom. Sim. Entendeu? Pra mim tá atendendo muito as minhas expectativas. E aí quando a gente para, né? E esse eu acho que é o grande problema da humanidade. A gente fica sempre focado no que o outro pensa ao nosso respeito e esquece de cuidar do que nós pensamos ao nosso respeito. Né? Então, eu acho que também enfrentar essa jornada aqui como estudante de medicina no Paraguai exige de nós uma autoestima muito grande. Porque a gente está o tempo inteiro recebendo estímulos de subjugação, de inferioridade. A gente precisa... Né? Eu vejo muito que a gente precisa ficar se validando. Sim. Então, eu preciso ficar me validando porque as pessoas acham que a medicina no Paraguai é menos medicina. Exatamente. Né? E o mais legal, assim, de tudo que eu acho é quando a gente chega aqui e vê a galera revalidada. Sim. Sabe? Galera atuando, trabalhando. E médico no Brasil com os mesmos direitos, as mesmas regalias, fazendo residência. Sim. E pagou, enfim, R$1.500 aí de mensalidade. Exatamente. Vamos falar logo jogar vamos o ouro. jogar, né? Vamos pôr as cartas na mesa. Vamos botar as cartas na mesa. Pagou R$1.500 de mensalidade. E eu acho que isso motiva muito. Acho que porque a gente até falou isso um pouco no nosso podcast aí, no episódio piloto, sobre as pessoas... a gente não ter referência de pessoas que vieram aqui, que fizeram, que deu certo. Porque fica perdido aí. Sim. E quando você chega aqui, você conhece essas pessoas. Inclusive... Nós iremos trazer aqui pessoas revalidadas, que já estão atuando no Brasil, que estão fazendo residência, porque eu acho que é super importante ter referências. Mas sobre o que eu estava falando, a gente precisa ficar se validando, né? Só que não, a gente não precisa ficar se validando, porque a gente tem uma formação de muita qualidade na nossa universidade. Eu vejo, assim, muitos professores bons, estrutura boa e tudo que a gente precisa realmente para ter uma formação muito boa. Sim, e esse ponto que você traz também é muito importante, porque essa necessidade de validação, a gente só precisa, eu ouvi essa frase, né, de uma das maiores filósofas e pensadoras que já habitou nessa terra, que é a minha grande vovó. Inclusive, vovó, se você estiver ouvindo, saiba do que... Qual é o nome dela? Suzana. Um beijo, dona Suzana. Seu neto é um amor. Ela me falava essa frase, assim, eu cresci ouvindo isso, né? E isso é muito, muito real. A gente só fortalece aquilo que não é forte por natureza. Pensa... Uma ponte, ela só precisa de reparo, ela só precisa ser reparada, colocar novas madeiras se ela está prestes a cair. Então, a pessoa que tem essa necessidade de validação o tempo inteiro é porque ela não tem uma autoestima bem estabelecida, né? Então, nós precisamos fazer esse movimento de nós criarmos a nossa opinião sobre a nossa formação aqui e deixar essa opinião de lado do outro pro outro. Né? Ah, tá legal pra você, você acha que a graduação no Paraguai não é boa, você acha que a gente não tem uma formação apta pra você, Alecrim Dourado. Por gentileza, então pague 15 mil na mensalidade, né? Pra ter o mesmo ensino que o nosso. Mas sua cabeça é o seu guia, né? E eu acho que, assim, eu até tenho uma colega que ela revalidou agora, assim, uma médica brilhante, a gente fala muito a respeito disso, que sem romantizar a autocobrança. Mas, assim, como a gente lida com esses preconceitos, internamente eu já vi isso muito na galera que faz medicina aqui. As pessoas se cobram muito mais. Então, é claro que isso traz um nível de desgaste, de sofrimento que a gente precisa estar atentos. Mas, assim, por conta desses preconceitos, a gente tá sempre atento em aprender mais. E no final, no contar dos ovos, muitas vezes a gente sai muito mais preparado do que a galera que não lida com esses preconceitos. Porque a gente passa a graduação inteira com isso. Eu preciso dar bom, eu preciso funcionar. Qual a diferença
do carvão e do diamante? A pressão que foi exercida sobre ele. Perfeito. O diamante, ele aguentou a pressão e por conta disso ele se formou. Exatamente. Exatamente. E assim, as pessoas... Eu vejo... Aqui a gente tem revalida. Então, eu acho que isso prepara muito. Sim. Porque, como você falou anteriormente, a Suda não perde para muitas faculdades particulares no Brasil. A gente eu, principalmente, que vivia nesse meio de medicina, eu sei que ela não perde para muitas, só que aqui a gente tem um revalida. Exatamente. Então, sim ou sim, nós precisamos revalidar o nosso diploma. O que antes eu achava impossível, né? Que é o que vendem aí. É impossível, é impossível. E depois que eu vi que não era impossível, né? É muito possível, na verdade. Sim. Principalmente, assim, os alunos da Suda, eles têm uma aprovação incrível no Revalida. Cara, quando tem... O pessoal começa a passar... Ai, é como se eu estivesse passando. É uma realização coletiva, né? É uma realização também sinto isso, coletiva. Parece que sou eu que tô passando. E os alunos, assim, né, que fazem medicina no Brasil, eles não têm essa prova, né? Eles não têm que fazer nenhuma prova. Então, formou hoje, amanhã, eles pegam o CRM e vão atuar. Inclusive, até tem um projeto de lei, né? Eu não tô muito por dentro de como que isso vai acontecer. Tem um projeto aí pra ter aí de ter, prova. né? Uma prova para avaliar. O que eu acho muito importante. É justo também. Por que, por exemplo, o direito, a galera do direito tem essa prova? Eu acho que toda profissão, com ênfase nas formações, nas graduações que lidam com vidas, né? Áreas da saúde deveria ter uma prova para embasar ou para minimamente mensurar a capacidade daquele profissional. Porque tá lidando com vidas, né? Sim. E aí, só porque a gente faz um outro país, a gente acaba sendo exposto a isso. E não sou contra, não acho que é um problema, também, né? O Revalida, eu acho que mas, assim, precisa ser feito mesmo. Eu sou uma pessoa que defende o Revalida. Sim, sim. Mas acho também legal e interessante esse projeto que vai trazer essa prova aí para os alunos que se formarem no Brasil. Sim. Hoje a Suda, ela não é, né, a universidade que mais aprova no Revalida, mas é por conta dos números de alunos, né? Tem universidades aí que tem por todo o Paraguai, então eles têm muito mais alunos, obviamente, vão ter muito mais revalidados. Mas eu acredito que aqui na nossa fronteira, a Suda, ela é aquela que, dos alunos que vão fazer a prova, a que tem a porcentagem maior de aprovação. Sim, né? O último dado que eu vi, né, foi do ano passado, então, da segunda fase, né? 86 alunos fizeram a prova e foram aprovados 67. Gente, então, é muito. Muita gente. É uma É porcentagem um índice de muito aprovação alto. altíssimo, né? Então, E também acho que isso está muito relacionado ao nível de dificuldade que a gente passa lá na faculdade. Exatamente. Então, assim, a preparação que nós estamos sendo... E olha, realmente, viu, gatas? Você que está pretendendo vir para a Sul-Americana, pode se tornar sempre o levanter também, porque você vai cair e vai ter que levantar. Porque o babado é mais embaixo. É isso. Você vai precisar ser um sempre levanter. Exatamente. Então, assim, a gente está sendo testado o tempo inteiro com muitos desafios e é fato. Nós vamos aprendendo, tudo bem que às vezes pagando com a alma, sim. Mas, assim, a gente vai aprendendo a lidar com essas dificuldades e criando um reservatório de tolerância um pouco maior, né? Sim. E uma outra dúvida que eu tenho, Caio. Eu sei que tá muito cedo, assim, mas você tem alguma especialidade que você tem um flash? Que você fala, eu acho que vai. Meu Deus. Eu tava esperando essa pergunta. Depois eu posso falar do que você tem cara, sei lá, mas enfim. Cara, é engraçado, porque todo mundo fala pra mim, quando sabem que eu faço medicina, né? Eu tenho certeza que você vai ser dermato. E eu fico, gente, por quê? Da onde as pessoas tiraram que você é dermato? Eu acho que é pelo glamour. Eu também. Pode ser. Porque a dermato tem o glamour. Tem que né? ter, né? Tem que ter o molho. Porque as pessoas falam muito isso pra mim também, né? Sim. E aí a pessoa olha e fala, dermato, mas é por causa do glamour, assim, eu acho. Ou dermato, ou então cirurgia plástica. Eu fico, gente, gata, assim, das minhas opções, essas aí são as únicas que eu não quero. Brincadeiras à parte, mas assim, eu não penso em dermato, não penso em cirurgia plástica, nada do gênero. Talvez pode ser uma surpresa, mas o meu coração brilha, bate, grita. E pode ser que depois, né, às vezes tem algum veterano que tá pensando aí, coitadinho, deixa a hora que ele viver a especialidade, ele vai ver, o quanto passar a rodar na especialidade. Mas enfim, respondendo a pergunta, hoje a minha projeção é pra ser... Enrufa esses tambores! Ginecologista e obstetra.
Por incrível que pareça, sim. Chocada. Eu não Exato. chutava essa nunca, Nunca, tá? né? Foi pega de surpresa. Eu chutava anestesista. Não. Eu chutava várias coisas. Essa não... Que legal. Sim. Talvez porque tem o tato. Exato, tem o tato, né? E eu acho que, só para exemplificar, o que eu digo que a importância de nós não nos basearmos somente por aquilo que a gente vê ou acha que é legal e realmente se colocar naquela realidade. Sim. Então, como eu falei, se eu comecei uma universidade, um curso, uma graduação, porque eu sinto necessidade de toque, gente, eu não vou fazer uma especialidade que não me proponha toque. Uhum. Coerência. Né? Coerência, vamos lá. Né? Eu, por exemplo, por ter sido criado por mulheres, né? Muito da minha personalidade foi forjado por mulheres que eu admiro muito, inclusive, são incríveis. Mas assim, e isso também influenciou na escolha da minha área de atuação dentro da psicologia. Eu atendo majoritariamente mulheres. Então, assim, eu já tenho uma linguagem com mulheres, eu sei lidar com mulheres, eu sei comunicar com mulheres, eu tenho uma facilidade, uma tendência maior para o público feminino. E, então, isso resolveria, né, uma questão que, a nível de planejamento de profissão, eu estaria ainda fazendo algo que eu sei, que é algo que eu domino, então, lidar com mulheres. Gosto, assim, dessa parte... ginecológica, acho muito interessante, gosto da parte clínica, mas os partos, meu Deus, eu não aguento bebês, gente. Eu sou apaixonado por mulher grávida. Apaixonado. E eu lembro que, eu até brinco com a minha mãe às vezes, né? Mãe, você não tem foto minha grávida. Minha mãe acho que tem 1, 2 fotos, porque minha mãe foi mãe muito jovem, né? E ela fala, meu Deus, meu filho era muito feia quando eu tava grávida de você. E eu sou apaixonada por mulheres grávidas. Isso é algo assim que eu tenho inato em mim. Então, juntando habilidades com gostos, surge, então, a ginecologia obstetrícia. Mas, assim, ainda tem outras opções em segundo plano, é só né? pra... o pessoal sempre fala, assim, que a gente muda, né? Sim. O pessoal sempre fala, você muda. Tem gente que não muda. Eu conheço gente que entrou na faculdade querendo uma especialidade, saiu da faculdade, se especializou e Em psicologia foi assim, eu entrei querendo psicologia clínica, saí clinicando e sempre foi assim, meu foco não mudou. Por eu ser uma pessoa muito obstinada, sabe, muito dedicada, assim. Eu agora já tô te vendo como obstetra. Ai, sim! Jaleco rosa. Amo! Jaleco rosa e azul, sei meu lá. Deus, tudo! Tudo pra mim, eu gosto muito, assim, acho que é uma especialidade que eu vou ser muito feliz e que promete muitas coisas que mexem no meu coração. E você falando assim agora, eu vejo muito como um propósito, porque assim, você tem o tato, né, também, falando aí de uma maneira, de lidar com as pessoas, né, porque a psicologia te trouxe isso. Sim. E eu acho que nesse período, no período que uma pessoa tá gerando uma vida, ela precisa... Desse então, tato. assim, então você vai ser um obstetra excelente. Que assim seja. Já vou deixar minha vaga lá na sua agenda. Com certeza, tá? com certeza. Inclusive, viu, seguidores? Aí vai ser um daqui bebê, 6 anos... os bebês sempre levantam. Exato, daqui 6 anos... Não, 6 anos não, né, que tem as especialidades. Mas enfim, de alguns anos aí, a gente conversa, viu? Agenda aberta. Vem aí os bebês sempre levantam. Sempre levanters no mundo, exatamente. Legal. Gente, agora a gente vai fazer as perguntas pro Caio que vocês mandaram. Toda semana, quando for ter alguém que vai vir aqui no podcast, a gente vai postar aí a pessoa e abrir uma caixinha de perguntas, né, Marília? E vocês podem mandar as dúvidas que vocês querem que a gente pergunte pra eles aqui. Pode ser sobre medicina, gente, ou algo pessoal. Sim. Que você quer saber da pessoa. A gente tá trazendo uma galera aí conhecida, então eu acho que dá pra perguntar umas coisinhas legais pra eles. Caio, como você faz para manter as unhas dele tão lindas usando luvas e tendo que lavar as mãos? Ai, muito bom! Amo. Não foi combinado, né? Não sei. Eu amo. Muito bom. Essa pergunta foi ótima. Foi ótima. Realmente. É que é uma marca nessas unhas. Inclusive, é um segredo. Gente, como eu falei aquela hora na hora dos patrocinadores, a salvação disso é a Le Beauty na minha vida. Sem a Le Beauty eu não seria nada, assim. Eu faço as unhas todas as semanas, até porque isso é uma questão minha, assim. Eu não consigo ficar mais de uma semana com esmalte. Se eu não trocar, eu vou arrancar. E se eu arrancar, ela vai quebrar. Então, o equilíbrio é lavar as mãos sempre, porque a gente tá sempre lavando a mão, sempre utilizando luvas, né? Todos os equipamentos necessários para fazer as aulas, enfim.
mas é sempre trocando os esmaltes toda semana e venha calhar com isso. Como eu não gosto de me manter, o que não é todo mundo que precisa disso, mas eu, Caio, não consigo ficar muito tempo com o mesmo esmalte. Então eu tô sempre fazendo as unhas, toda semana é um compromisso comigo, com a minha imagem, com a imagem que eu quero transmitir, com a minha autoridade, que eu quero comunicar para os meus seguidores, para as pessoas, e assim, a maneira que eu quero que as pessoas me entendam, né? Então isso está muito relacionado também à questão de ter uma estratégia. Então está dentro da estratégia que eu quero criar, a maneira que eu quero me posicionar na internet. Então faz parte, é um investimento que eu faço para o meu trabalho e para minha pessoa também, porque eu não aguento ficar mais de uma semana com o mesmo esmalte. Legal essa pergunta. Pareceu combinado, não foi não. Gente, quando eu vi o Caio a primeira vez na faculdade, eu só vi a unha. Ele tava de esmalte rosa. É sobre. Eu só vi a unhazinha dele lá. E eu, gente, quem é esse? Tipo... Eu amo. Inclusive, esmalte rosa é minha cor preferida. Caio, o que você falaria para alguém que está com receio da decisão? Legal, amo essa pergunta. Eu acho que sem fazer nenhum juízo de valor ou enviesar qualquer fala, né? Porque assim, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque influenciar pessoas é, ao mesmo tempo, muito perigoso, que você pode levar a pessoa a tomar uma decisão que não esteja alinhado com o que ela está querendo. Tem uma responsabilidade. Exatamente. Por isso que eu sempre trago muito a realidade e tento também... por trás do Caio sempre levanta, o Caio sempre real, né? Eu adorei, inclusive, isso. Eu acho que o que eu diria para essa pessoa é: olha para o teu projeto de vida, olha onde você tá, né? Olha onde você tá, se você tá satisfeito com isso, olha a maneira que você tá vivendo a sua vida, olha para o seu planejamento. E uma técnica que eu utilizo muito, assim, tanto para as pessoas quanto para os meus pacientes, é uma técnica terapêutica, inclusive, da terapia de aceitação e compromisso, que compreende em daqui 10 anos, como que você vê a sua vida? Né? Então, daqui 10 anos, vamos fazer um trabalho? Vamos fazer uma técnica, como se nós estivéssemos hoje, nós estamos em 2024. Então, 2034. Hoje, vamos supor, eu tenho 27 anos. 2034, eu terei, então, 37 anos. O meu desenho é, em 2037, que eu já seja médico, que eu esteja com os meus filhos, que eu esteja atuando dentro da minha especialidade. E isso foi importantíssimo lá no começo. Eu fiz essa técnica de como eu estarei daqui 10 anos e eu não me via mais sendo só psicólogo. Muito Entende? bom. Então, isso compreende muitas surpresas. E às vezes a gente está sempre ali dentro das nossas metas, né? E, enfim, das metas dos outros sobre nós, de sermos um bom filho, sermos um bom profissional, batermos as metas do trabalho, vender, consumir, produzir, que a gente está alienado na nossa própria história. Então, a minha dica é: se olha no espelho e olha pro teu desenho de vida. Né? E aí você vai ter respostas. E faz a técnica dos 10 anos. Como que você se imagina daqui 10 anos? Vai te trazer muitas respostas. Outra pergunta. Como ele virou a chave e decidiu fazer a segunda graduação? Acho que você já falou um pouquinho nós disso já aqui, falamos um pouco. Isso tá dentro da minha história mesmo, do que eu compartilhei aqui. Tem outra aqui. Caio, como você consegue consolidar o trabalho como psicólogo e a faculdade de medicina? Eu acho que essa conciliação, ela acontece, claro que tá dentro do processo de transição e eu preciso aceitar, né? Isso também é um desafio, aceitar que uma carreira vai engolir a outra, ponto. Não tem como a gente administrar tudo, porque eu sou humano, né, gente? A gente precisa respeitar os limites da nossa humanidade. Então, além de não poder, eu também nem quero dar conta de tudo. Então, assim, como eu faço para conciliar tudo isso, eu acho que primeiramente muita organização. Assim, eu tenho que ter um planejamento muito bem desenhado, porque se eu não tiver tudo ali, disciplina, cara, eu utilizo muito, inclusive é uma ferramenta que eu sempre indico para a vida pessoal e para quem estuda também, que não é uma ferramenta cara ou nada mirabolante, que é o Google Agenda. Ali tem todos os horários do dia e, assim, a minha vida que seja lavar meus tênis, tá ali.
Limpar a minha casa, tá ali. Porque tudo tem que estar dentro de um script, né? Para que eu consiga cumprir tudo. Então, a primeira estratégia, sem dúvidas, é planejamento e organização. Ótimo. E depois disso, claro, o apoio aí do meu marido, que salva muitas barras. Sem ele seria impossível, gente. Isso é muito real, né? O Caio sempre real. O Caio sempre posta mesmo a organização que ele faz. Ele posta lá a agenda dele. E eu vejo que você realmente é muito organizado. Sim. Eu até pedi umas dicas pra ele no off, né? Ele falou pra mim algumas coisas. É porque se não for assim, não dá. Pra mim, não dá. E eu acho que é isso. Se organizar, eu acho que dá pra ir conciliando. Sim. Claro que, como você falou, vai ter um momento, né, que vai ter que uma coisa vai engolir ali, a outra e faz parte, né? Tava dentro do acordo. Uma pergunta aqui que não tá aí, né, rapidão. Você trabalha ainda como psicólogo, né? Sim. E isso te traz uma renda. Sim. Então, é possível fazer medicina aqui mesmo, a faculdade sendo integral. E ainda, sim, atuar na sua profissão que você já tem. Porque eu vejo que muita gente não tem pais que possam custear aqui os estudos, né? Mas a pessoa já tem uma profissão, então vem e faz essa profissão aqui, faz acontecer aqui. Eu vejo muita gente fazendo isso e dá certo. Exatamente. Tem o meu atendimento online, né? É claro que eu tenho esse privilégio de trabalhar online. Olha só como a minha escolha lá atrás em psicologia foi muito acertada. Foi. Inclusive, ter um atendimento, proporcionar um atendimento online, ter um trabalho online para os meus pacientes, me deu, inclusive, a possibilidade de fazer uma outra graduação, né? Por conta dessa liberdade física. Então, por exemplo, a minha agenda, que está conectado com lá atrás o meu desenho de planejamento para a minha vida como psicólogo, de não ter que cumprir horário para ninguém e organizar a minha vida. Né? Então, assim, é possível, inclusive muitas pessoas me procuram, muitas pessoas falam sobre isso. Caio, não sou privilegiado, não sou herdeiro, preciso trabalhar. É possível, gente. É claro que algumas profissões não tem como, né? E, inclusive, se você quer ter um olhar mais individualizado para isso, se eu posso te ajudar de uma maneira mais especializada, mais individual, né? Eu gosto muito desse atendimento individual para as pessoas. Olhar para a sua história, entender as variáveis que atuam na sua vida e a gente pensar numa rota a partir disso, né? Então, é possível sim, respondendo a sua pergunta. Muito bom. Mais alguma pergunta aí da galera? Tem mais uma. Como você se adaptou a um método de estudo que deu certo para você? Essa aí também tá na minha bagatela de 27 anos. Foram muitos... Projeto JK, gente. Brincadeira. Curiosamente, pra mim, Projeto JK não funciona. Porque, como eu disse, não funciona, né? Pra ninguém, gente. Mas, enfim, a gente faz mesmo assim. Se eu deixar pra última hora, as coisas não vão funcionar. Mas, enfim. Muita cara na porta, muito murro em ponta de faca. E eu acho que, assim como tudo na vida, a gente entender como a gente funciona, única e exclusivamente autoconhecimento. Como, Caio? Testando. Testei, por exemplo... Tentativa e erro, né? Exatamente. Tentei, por exemplo... Igual, meu marido, ele estuda somente... Ele consegue aprender alguma coisa assistindo só videoaula sentado na sala da nossa casa. Isso, pra mim, é psicotizante. Eu não dou conta. Pra mim, eu preciso... O meu método, então, eu sento, de preferência... luz apagada, essa é uma curiosidade. Eu vi isso no seu story ontem apagada, e eu fiquei assim, hã? Eu estudo só no escuro. Porque esse é um ponto também que a gente não falou, talvez lá na hora da apresentação eu deveria ter trazido. Mas, além de todas essas poucas coisas que eu vivo, eu ainda em 2024 fui diagnosticado com TDAH. Então, eu tenho diagnóstico de TDAH. Que foi recente, que eu ainda tô me apropriando disso, né? TDAH. Sim, TDAH, pra olha quem tá isso. aqui no Paraguai é TDAH. TDAH. Então, eu precisei ir tentando. Então, a falta de luminosidade ao meu redor faz com que eu foque ali. Então, o método uma velinha aromática, quem é meu seguidor vai ver que eu tô sempre com uma velinha aromática, minha marca aí, uma velinha aromática, tem um arsenal de coisas aí. Inclusive, amanhã eu tenho que fazer uma gravação a respeito disso. Mas, enfim... Eu tô sempre com uma velinha aromática ligada, tudo apagado, meu computador, meu iPad e escrevendo. Eu preciso ler, eu preciso grifar, eu sou manual. Já falei isso 20 vezes, tô falando a 21ª. É fazendo. Se não for fazendo dessa forma, não funciona. E
Consegui isso tentando. Tentei assistir videoaula só, tentei aprender por exercício. Eu tentava fazer só exercício para tentar lembrar de conceito, eu me sentia uma porta. Então, eu tenho que... por exemplo, o exercício é muito funcional para mim, mas depois que eu tenho que ter estudado o conhecimento teórico, exatamente, o embasamento para ir... O exercício, para mim, por exemplo, ele é muito mais de fixação. Como, no caso, para outras pessoas, na verdade... As pessoas aprendem fazendo exercício. Eu não, eu me sinto horrível. Então, eu tenho que pegar isso. Sentar, luz apagada, vela aromática, o livro ali, tudo digital. Eu, por exemplo, não uso nada físico. Eu tenho pavor de livro físico, pavor de coisa... Sério? Não, é tudo... Eu até brinco com uma amiga, né? Se alguém vier, por exemplo, me roubar, eu falo, gente, leva meu carro, mas não leva meu iPad. Pelo amor de Deus, porque minha vida acadêmica tá nisso. Ai, tá tudo ali. Eu sou da como fazer os incas e os astecas mesmo, amiga, caderno. Entendi. Bem incas, astecas, maias, né? Uma coisa bem... Mas, gente, Cara, você usa datilografia também? Esses tempos, eu costumei escrever bastante no iPad também. Aí eu e minha esposa, a gente tava conversando, tudo. E eu fui escrever no caderno. Aí escrevi e tal, de repente tentando aproximar. O auge, gente. Não, gente, eu vejo um iPad assim pra escrever. Eu falo, gente, eu não vou. Eu tenho um bloqueio. Pra mim, se eu escrever no iPad, eu não consigo aprender. Nossa. Eu tenho isso. Mas enfim, gente, eu gosto coisa de pra outro podcast aí. Meus traumas, meus. Gente, essa conversa foi muito boa. Sério, me surpreendeu assim muito. E a gente queria ficar gravando aqui. Deixa atorar. 10 horas de podcast. Depois vocês falam se vocês iriam assistir 10 horas de podcast, a gente vai gravar. Porque, Caio, você é inteligentíssimo. Ai, muito obrigado. Eu amei ter recebido você aqui no podcast, né? Eu acho que agregou muito. Você tem muito a agregar para as pessoas que querem vir fazer medicina aqui. Para quem já está aqui fazendo medicina, porque eu acho que seu conteúdo também agrega muito quem já está aqui. Que ótimo. Você tem muito, assim, para ensinar e... Enfim, sou uma sempre levanta. Eu fico muito feliz, gente. Para mim é uma alegria muito grande, é uma realização pessoal e profissional estar aqui com vocês, contando um pouco da minha história, levando a minha experiência para outras pessoas, para que seja estimulante, seja inspirador e é isso. É por isso que eu me movo e por isso que eu me organizo até aqui dessa maneira. Foi um prazer ter você aqui, né? Eu não tenho nem o que falar. Eu e o Caio, a gente é amigo pessoal, a gente é da mesma sala, do mesmo grupo. E pra mim, ele é uma pessoa fora do comum. E é incrível como que, mesmo passando tanto tempo juntos, a gente ainda tá aqui, conversamos acho que mais de 1 hora que a gente tá aqui conversando. E passaria 10 horas, a gente quer que você venha aqui outras vezes. Quando você puder. Obrigado. A gente quer que você venha mais aqui. Olha eu amanhã batendo aqui. Gente, gravem comigo. Eu amei isso. Muito bom. A gente vai querer. Ai, que ótimo. Eu já aceito. E pra finalizar, eu queria que você deixasse pra gente não, na verdade, pro nosso público, pra quem vai nos assistir, pra quem tem, né, interesse em fazer medicina no Paraguai, mas tá em dúvida, tem um receio, tem medo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Sim. Eu acho que o meu cérebro ele funciona de uma forma muito sintetizante, né? Eu preciso abrir um assunto, desenvolver um assunto e fechar um assunto. Então, eu acho que a mensagem que eu tenho para dizer para você hoje que está nos ouvindo, para você que é ouvinte do podcast MedFrom e para você que vai ter acesso a essa gravação de alguma maneira, tá muito relacionado com toda a minha história, com tudo que eu tentei trazer aqui para vocês hoje, né? A frase é de uma grande referência dentro da ciência psicológica, né? O Viktor Franklin, que é um pensador, uma das mentes mais brilhantes que já andou nessa terra, né? Assim, é uma pessoa que eu admiro muito, uma referência para mim, profissional e pessoal. Inclusive, depois eu posso deixar alguns livros de indicação. E a frase fala o seguinte, abre aspas, quem sabe o porquê enfrenta qualquer como. Uau. Então... Anota. Então, quando nós entendemos o motivo, nós temos uma motivação, nós temos uma razão, os métodos para alcançar essa razão, eles indifere.
né? Então, independente da metodologia que a gente precisar enfrentar, se eu tenho um porquê que aquilo é importante, é valioso para mim, independente de como eu vou acessar isso, eu estou disposto a pagar o preço. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Mais Então uma é vez, isso, gente. Obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui. Gente, é um prazer receber você. Muita alegria e eu agradeço de coração mesmo. Obrigado, minha parceira, Muito bom. minha host aqui junto comigo. Obrigado, Iago, que tá aí na produção com a gente. Iago. Nada disso estaria funcionando sem você aqui. Sim. Tá? Ninguém faz nada sozinho, né, gente? Ninguém faz nada sozinho. E obrigado a você que tá aí com a gente assistindo há mais de 1 hora. Sem você aí assistindo, nada disso aqui faz sentido. Isso aqui é por você, é pra vocês que estão vendo. Nós iremos, né, lançar esse podcast. E você que tá assistindo agora, né, manda pra gente perguntas, suas dúvidas, pra que a gente pergunte para as próximas pessoas que vão vir aqui, né? A gente falou lá no nosso episódio piloto que a gente vai trazer doutores, alunos, várias personalidades. Então, a dúvida que você tiver, eu tenho certeza que a gente vai trazer aqui alguém para sanar essa dúvida. E é isso, né, gente? É isso. Muito obrigada, Caio. Eu que agradeço, o prazer é meu, É eu que agradeço de isso. coração mesmo. Muito bom. Finalizamos mais um Mês de From. Oi, beijinho Sempre Levanters, um beijo pra todo mundo. Quem ainda não me segue, @Caio Sempre Levanto, vamos construir uma história juntos.